Olá turma, tudo bem? Aqui é o professor Davi. Vamos a mais uma aula aqui no Matemática. Vamos falar um pouquinho sobre múltiplos e divisores. Essa aula de hoje a gente vai englobar somente os múltiplos e na aula seguinte falamos sobre os divisores. No final dessa aula a gente tem um exemplo, um exercício rápido. Então vamos à aula. Olha só, o que são múltiplos? Na verdade não o que são múltiplos, como a gente pode encontrar os múltiplos de um número. Nesse âmbito aqui, a gente trabalhando com os naturais, tudo bem? Para descobrir os múltiplos de um número qualquer, de um número natural qualquer, quando multiplicamos um número pela sucessão dos números naturais, então temos o conjunto dos múltiplos desse número. Então perceba aqui que eu vou determinar os múltiplos desses números aqui, para que você perceba como vai funcionar. Eu vou multiplicar, por exemplo, aqui o múltiplo de 3. Eu multiplico 3 pela sucessão dos números naturais. Perceba que os números naturais é infinito. Automaticamente os múltiplos também serão infinitos. Então vamos lá. Ó. Quem é o primeiro múltiplo? O primeiro múltiplo de 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18, 3 vezes 7, 21, 3 vezes 8, 24 e infinitamente. Os múltiplos de 3 são infinitos. Perceba que ele está indo de 3 em 3, ó. Sempre de 3 em 3, pois são múltiplos de 3. Então, duas coisas a gente pode tirar aqui já dos múltiplos. Os múltiplos de um número têm como primeiro múltiplo o 0 e são infinitos. A mesma coisa eu faço com o 5. Se eu quero determinar os múltiplos de 5, basta pegar o número 5 e multiplicar por todos os naturais. Na verdade, não todos, né, porque são infinitos. Ou pelos naturais, e você vai ter a noção de quem é os múltiplos de 5, ou de como eu posso formar os múltiplos de 5. O primeiro múltiplo é sempre 0, ó, porque 5 vezes 0 é 0, e qualquer número vezes 0 vai dar 0. 5 vezes 1, 5... 10, 15, 25, 30, 35, 40, infinitamente, certo? Ao infinito e além. Então perceba que eu estou multiplicando 5 pela sequência dos números naturais, formando assim os múltiplos de 5. E com o 6? Com o 6 da mesma forma. 6 vezes 0... 6 vezes 5, 30. 6 vezes 5 não, né? 6 vezes 1. Então 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. E por aí vai. Vamos determinar os múltiplos de 11. Da mesma forma. 11 vezes 0, 0. 11 vezes 1, 11. 11 vezes 2, 22. 11 vezes 3, 33, 44, 55 e ao infinito e além. Então, mais uma vez, para determinar os múltiplos de um número, para determinar os múltiplos de um número, a gente precisa multiplicar esse número pela sucessão dos números naturais, somente isso. E aí eu vou ter todos os múltiplos possíveis desse número. Como são infinitos, eu não vou precisar fazer todos, né? Não vou ter como ficar fazendo todos. Pois os naturais são infinitos, automaticamente os múltiplos também serão infinitos. Então eu vou colocar aqui, colocar aqui duas coisinhas, para que vocês possam ver. Primeiro, é que a gente pega um número, que foi o que eu falei, e multiplica pela sequência dos naturais, certo? Se eu fizer uma generalização, tomando o n como se fosse um natural desconhecido, a gente tem que, se eu multiplicar o 3, por exemplo, pela sequência dos naturais, eu vou ter todos os múltiplos de 3. E se eu quiser generalizar, esse 3n aqui, 3 vezes n, seria uma representação genérica dos múltiplos de 3, ou seja, 3 vezes n. Se eu multiplico 3 por um número, a resposta é um múltiplo de 3, certo?
Se eu multiplico 3 por um número qualquer, natural, a resposta é um múltiplo de 3. A mesma coisa acontece com qualquer outro número. Se eu pego 2 e multiplico pela sequência dos naturais, eu vou ter todos os números que são múltiplos de 2. Se eu pego o 2 e multiplico por um n qualquer, que eu estou dizendo aqui que esse n seria um número que eu não conheço, mais natural, eu vou ter como resposta um 2n. E esse 2n representa um múltiplo de 2, assim como o 3n representa um múltiplo de 3. Se eu quisesse representar um múltiplo de 4, podia representar por 4n. Lembrando que esse n é só uma letra qualquer, eu podia representar por qualquer outra letra. Então aqui, perceba que o 2, os múltiplos de 2, também tem uma particularidade. Os múltiplos de 2, observe bem que são todos os números pares. Ó. Então, eu posso dizer que 2n é a representação de um número par também. Então, se eu multiplico 2 por qualquer número, eu tenho uma resposta, um número par. Então, os múltiplos de 2 são todos os números pares. É uma particularidade, tá bom? Então, uma pequena atenção, certo? Olha só. Observe o seguinte, nós falamos no início que o conjunto dos múltiplos de um número é sempre infinito. Não tem fim, porque a gente está multiplicando pela sequência dos naturais, e os naturais é um conjunto infinito. Então, logicamente, o conjunto dos múltiplos de um número qualquer, natural, é infinito. Perceba que eu sempre multiplico o número por zero, e qualquer número multiplicado por zero é zero. Então, zero é múltiplo de qualquer número. Fato. E perceba aqui, por exemplo, ó, que aqui você tem múltiplo de 3, 0, aí 3. Ó. Múltiplo de 5, o próprio 5. Múltiplo de 6, o próprio 6. Múltiplo de 11, o próprio 11. Então, um número é múltiplo sempre dele mesmo. Tudo bem? Vamos a um exemplo. Quantos múltiplos de 5 encontramos entre 27 e 213? Primeira coisa, vamos pensar o seguinte. Quem são os múltiplos de 5? Quem são os múltiplos de 5? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e por aí vai. Tenha a ideia em mente que os múltiplos de 5 eles terminam em 0 ou em 5. Ó, correto? Todos os múltiplos de 5 terminam em 0 ou em 5. Então, preste atenção que ele quer os múltiplos de 5 que encontramos entre 27 e 213. Então, 27 e 213 nem termina em 0, nem termina em 5. Logo, não são múltiplos de 5. Qual seria o próximo número aqui que seria múltiplo de 5? Ó, 28, 29. Então, o próximo múltiplo de 5 aqui seria o 30. Então, esse seria o primeiro da sequência. Se a gente for continuando, certo? Quem vai ser o próximo aqui? Seria o 210, ó. O mais próximo desse aqui, tá bom? De 213. 210, 211, 212, 213. Então, o mais próximo seria esse. Esse 30 seria o primeiro e o 210 seria o último. Beleza? Então, agora a gente tem que saber quantos temos de 30 a 210. Quantos múltiplos de 5 temos de 30 a 210? E precisamos saber quem são esses múltiplos. Perceba o seguinte, que o 30, vou colocar o 30 aqui, ó. O próximo múltiplo seria 35, o próximo 40, 45, só para vocês visualizarem uma seguinte situação. Aí aqui, eu vou botar o 210 aqui, certo? Olha só. Perceba que o 30 é
6 vezes 5. O 35 é 7 vezes 5. O 40 é 8 vezes 5. O 45 é 9 vezes 5. O 210 seria 42 vezes 5. Se você quer descobrir, ó, 210 dividido por 5, 4 vezes 5, 20. Sobra 1 aqui, baixo o 0. 2 vezes 5, 10. Resto 0. Então, 42 vezes 5 é 210. Então, esse aqui seria o 42º. Mas perceba que esse não é o primeiro, viu? Então, não poderia dizer que são 42 múltiplos de 5 entre 27 e 213. O que é que eu tenho que fazer, então? Se vocês perceberam o que eu disse que esse aqui, seguindo uma sequência, seria o sexto múltiplo de 5, que é o 30. E ele está entre 27 e 213, certo? Aqui era o sétimo, o oitavo, o nono, 42º. Então, para mim saber quantos tem de 30 até 210, incluindo eles dois, eu vou fazer 42 menos 6 mais 1. Por que isso? Vamos fazer o seguinte. Qual a diferença de 6 até 1? Quantos números tem entre 1 e 6? Quantos números tem entre 1 e 6, incluindo eles dois? Se você fizer 6 menos 1, vai dar o quê? Vai dar 5. E não são 5, né? Ó, 4 com eles dois, 6. Então, some mais 1. Então, você tem 6. Se eu fizer aqui, do mesmo jeito, eu tenho que somar esse 1zinho aqui. Se não, eu erro. Porque eu tenho que incluir esse e esse. Então, 42 menos 6, 36. 36 mais 1, 37. Logo, entre 27 e 213, nós temos 37 múltiplos de 5. Beleza? Vamos a um próximo exemplo. O que diz essa questão? Diz o seguinte: mostre que o número 111.111.111 é um múltiplo de 111. Para iniciar essa questão, vou falar duas coisas ou relembrar duas coisas. Vamos relembrar isso aqui, que para um número ser múltiplo de outro, eu preciso multiplicar ele pela sequência dos naturais. Então, se eu multiplico um número pela sequência dos naturais, a resposta vai ser um múltiplo desse número. Então, aqui, se eu estou multiplicando 2 pela sequência dos naturais, todas as respostas são múltiplos de 2. A mesma coisa acontece com 111. Então, se eu multiplico o 111 pela sequência dos naturais, eu vou ter todos os seus múltiplos de 111, os múltiplos de 111. Todos efetivamente não, mas vou ter múltiplos de 111. Para resolver essa questão, eu vou voltar ao sistema de numeração decimal. A formação do número, para você ver como é que ele funciona. Esse número aqui eu posso escrever assim, ó. Perceba que se eu somar isso aqui, vai dar isso aqui, não é? Vai dar 111 milhões, 111 mil, 111. Mas olha só, o que é que eu quero com isso? Isso aqui pode ser escrito assim: 111 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esse 111 mil pode ser escrito assim: 111 vezes 10 elevado a 1, 2, 3. E o 111 pode ser escrito com 10 elevado a 0, pois 10 elevado a 0 é 1, e 1 vezes 111 é 111. Então eu coloquei todos em função das potências de base 10, para que a gente pudesse perceber o seguinte: esse número pode ser escrito, esse número aqui pode ser escrito com a soma desses três, que são esses três. Então eu posso escrever ele assim, ó. Isso aqui é essa soma aqui, é esse número aqui. Creio que vocês lembram do sistema de numeração decimal, que a gente decompunha um número dessa forma também.
Qualquer coisa é só voltar no vídeo, certo? Que eu vou colocar aqui acima e vocês vão relembrar disso aqui. Então, como é que eu vou saber agora que esse número é múltiplo de 111? Se lembra que eu falei que para ser múltiplo eu tenho que multiplicar? Se eu multiplicar pela sequência vai ser múltiplo? Aqui tem somente um detalhe a mais. Esse número aqui, por exemplo, é 110 vezes alguma coisa, 111 vezes alguma coisa. Ou seja, esse número aqui é o quê? É um múltiplo de 111. Esse número aqui também é porque é 111 vezes alguma coisa. E esse aqui também é 111 vezes alguma coisa, ou seja, é um múltiplo de 111. Então você tem 3 múltiplos de 111 sendo somados. Então quer dizer o quê? Quer dizer que se eu somo 3 múltiplos de 111, a minha resposta vai ser um múltiplo de 111. Então acabamos de mostrar. Então, esse número aqui, 111 milhões, 111.111, é múltiplo de 111, como acabamos de ver. Beleza? Então, gente, encerramos nossa aula por aqui. Qualquer dúvida, coloca nos comentários, que serão muito bem-vindas e com certeza vai incentivar a manter o canal. Tudo bem? Se souber de alguém que esteja querendo começar a matemática do zero, compartilhe o vídeo, compartilhe o canal e desde já agradeço a sua atenção e vamos juntos. Até mais.